Meus irmãos, hoje, encerramento do trimestre, nós vamos fazer turma única. Eu quero pedir aos irmãos a gentileza de assentarem-se nesses bancos aqui do meio. Quero pedir ao pastor Jorge, e ao pastor Júlio, e ao diácono Jorge, para assumirem lugar aqui no púlpito da igreja. Nosso irmão Narciso vai louvar ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos louvar 434 esta manhã? Ao Senhor. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem-me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dai-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma batida nesse mundo de horror. Bendito seja o Senhor. Ainda vamos louvar 418. 418, vamos louvar o Senhor.
Sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Lutarão outros sem temor, muito forte hei de ser. Pelejarei por meu Senhor, confiando em seu poder. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Se eu for fiel ao meu Jesus e não voltar atrás, alcançarei no céu de luz lugar de santa paz. Depois da batalha, Deus me coroará. Batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Aleluia. 488. 488, vamos lá. 488. Estamos fechando o mês de setembro. Setembro é o mês das missões, né? Segundo domingo de setembro, dia internacional de missões. E nós vamos louvar 488. Ao raiar do alto dia, o bom Jesus vem nos buscar, pra com ele sempre estarmos lá no céu. Os milhões purificados pelo sangue de Jesus subirão para contemplar o amado seu. Quando salvos congregados dentre os povos e nações virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Lá da Índia vem um povo que Jesus purificou, e da África das tribos chegarão. Quem de Cristo a mensagem lhes levou e os conquistou, junto todos lá no céu se alegrarão. Quando os congregados dentre os povos e nações virem Cristo muito amado,
Oh, que gozo encherá seus corações, quando os milhões da China, todos que Jesus ganhou, junto dos que foram salvos no Brasil. Lá nos céus, nido glória, darem todos a Jesus, triunfantes estarão no seu redil. Quando salvos congregados, dentre os povos e nações, virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Espalhemos a mensagem que Jesus nos entregou, da gloriosa nova que vem lá da cruz, que seu sangue purifica o pecador, derramando nele gloriosa luz. Quando salvos congregados, dentre os povos e nações, virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Na última lição, lição de número 13. Hoje a palavra está com o nosso querido irmão diácono Jorge Miguel, que vai nos transmitir a poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Atualidade dos últimos conselhos de Tiago, lição de número 13, 28 de setembro. Texto áureo diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A verdade prática: se vivermos os princípios da epístola de Tiago, teremos uma vida cristã que agradará ao nosso Deus. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe nós não faremos como fazemos de costume, que é uma classe após a outra, mas o nosso querido pastor Júlio vai ler a palavra do Senhor que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 5, versículos 7 a 20. Isso, vem cá, irmão Júlio. O pastor Júlio vai fazer essa leitura com toda a igreja. Meus irmãos, a paz do Senhor. Então nós vamos aí fazer a leitura. O pastor me deu aqui permissão que eu posso ler um versículo e a classe toda, as classes, lê o versículo seguinte, tá certo? É como assim, eu vou ler o 7, vocês vão ler o 8, eu vou ler o 9, vocês, assim até nós chegar no versículo 20. Versículo 7 diz assim: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que recebe a chuva temporã e a seródia. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenado. Eis que o juízo está à porta. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram
Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, amém. Diante da leitura da palavra do Senhor nosso Deus, nosso querido pastor Jorge vai orar com toda a igreja, apresentando ao Senhor os pedidos de oração. A paz do Senhor, irmãos. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Mas alguém deseja manifestar o seu desejo de receber uma bênção através da oração da fé? Oremos uns pelos outros, irmãos, para que o Senhor possa ter misericórdia de nós. E como disse Tiago, nos sará. Sará. E interessante que o Senhor cura, a cura que o Senhor efetua na nossa vida é uma cura completa. Ele sara o corpo e sara a alma. Pai de misericórdia e bondade, te louvamos, Senhor, agradecido por esta manhã maravilhosa que o Senhor proporciona-nos esta oportunidade para estarmos reunidos aqui em tua casa com o propósito único de te adorar, de louvar o teu nome, de aprender mais da tua bendita palavra e de nos ornamentar, nos prepararmos a cada momento, a cada dia mais, para a tua volta que será em breve, Senhor. Abençoa cada membro do teu corpo aqui em Sabará. Abençoa cada obreiro, cada irmão que está empenhado nesta causa justa e nobre. Enche do teu Espírito, da tua graça bendita.
usa poderosamente como instrumento vivo, bem afinado, aleluia, e que o mundo entenda, meu Deus, a tua perfeita vontade. É o que nós te pedimos, ó Pai. Abençoa o nosso ministério. Abençoa o nosso ministério, Senhor. Ajude o nosso presidente, pastor Moisés, toda a diretoria, pastor Jorge, Luiz Teodoro aqui conosco na região de Sabará. Sê com teu filho, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ouvir as nossas irmãs, louvar o nome do Senhor nosso Deus. Ouvir as irmãs louvando com alegria o santo e eterno nome de Jesus. Enquanto as irmãs se preparam, vamos ouvir a nossa irmã Ruth Lourenço louvar o Senhor com um hino. Enquanto as irmãs escolhem um hino aí, se preparam para louvar o Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui no término de uma lição, né? E como nós temos aprendido, né? Eu falo que cada lição nos surpreende. A gente consegue, né, entender um pouco mais da palavra de Deus, porque ela é muito ampla. Mas que nós possamos a cada domingo pedir ao Senhor que nos dá força para estarmos aqui. Eu tenho uma certa dificuldade de acordar cedo, mas glória a Deus, eu tenho vencido nos domingos e conseguido vir, né? E como tem sido gratificante na minha vida. E nessa lição eu pedi a Deus que eu consiga colocar tudo que eu aprendi, né, na carta de Tiago, colocar em prática na minha vida. Que é como nós precisamos. E nessa última lição, né, me chamou muita atenção falando sobre a gente cuidar dos desviados que saíram da casa do Senhor. E eu estava ali, né, pensando, o irmão Paulo está fazendo esse trabalho maravilhoso, e é uma oportunidade única da gente estar, né, ajudando nesse trabalho, que eu sei que muitas vidas retornarão à casa do Senhor. E nesses últimos tempos, nós precisamos sim cuidar das almas, né, porque a cada dia nós temos visto que coisas têm acontecido para afastar da casa do Senhor, mas que nós podemos pedir ao Senhor nessa manhã, que venha nos dar força a cada dia para estar caminhando, né? Porque muitos lugares não têm essa oportunidade de estar louvando ao Senhor neste horário, onde as portas aqui se abrem, né? A qualquer momento nós podemos estar aqui na casa do Senhor. E tem muitos lugares que eles não podem, porque são perseguidos, são ali, né, machucados, mas que Deus também dê força a eles, né, pelas igrejas perseguidas. Vamos louvar o Senhor com o número 526 nesta manhã, dando graças ao Senhor, que Deus é maravilhoso, e a Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aleluias. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contempla a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, veja brilhar com vívido esplendor
Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por seu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver tu plantaste cada pé. Recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que bênção, irmãos. Grande é o nosso Deus. As irmãs vão louvar o nome do Senhor e nós vamos adorar com dízimos e ofertas para o trabalho do Senhor nosso Deus.
Quão doce é seguir as pisadas do Mestre. Graças a Deus. Meus irmãos, já está com a nossa irmã Silvia. A nossa próxima lição desse último trimestre de 2014, cujo título é Integridade Moral e Espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja de hoje. Legado é o mesmo que uma herança, algo que alguém deixou. Legado do livro de Daniel para a igreja de hoje. Então nós vamos estudar, irmãos, uma visão panorâmica, não é isso? Do livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Aqui nós temos vários assuntos. Daniel, nosso contemporâneo, a firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel, o Deus que intervém na história, a providência divina na fidelidade humana, Deus abomina a soberba, a queda do império babilônico, integridade em tempos de crise. Olha que palavra. Os impérios mundiais e o reino do Messias, o prenúncio do tempo do fim, escatologia, não é isso, pastor? As 70 semanas do livro de Daniel, muito profundo isso aqui, viu, irmãos? Muito profundo. O homem vestido de linho, um tipo do futuro anticristo, o tempo da profecia de Daniel. O que muito me chama a atenção, irmãos, no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, tem uma palavra que o Senhor diz a Daniel o seguinte: tu, porém, vai até o fim. Amém, irmãos? Até o fim. Em nome de Jesus. Então essa é a nossa lição do próximo trimestre. Riquíssima, extremamente importante para a nossa edificação espiritual. Também no dia 11, teremos aqui nesta igreja, no sábado, dia 11 do próximo mês, a partir das 14 horas, uma grande festividade com as crianças, caçadores do tesouro perdido. A nossa irmã Ruth e toda a sua equipe que está trabalhando com ela nesse grande trabalho. Esses irmãos estão empenhados em realizar aqui essa atividade com as crianças. Irmãos, nós não podemos esquecer das nossas crianças. Assim como Daniel deixou um legado através do seu livro, nós também devemos deixar um legado para essas crianças. Há muitos que se preocupam em deixar para os filhos apartamento, deixar para os filhos carro, casa, mas o mais importante, o legado que nós temos que verdadeiramente deixar para os nossos filhos não é a herança material, é o exemplo espiritual. A herança espiritual é que nós temos que deixar, irmãos. É isso que nós temos que deixar como legado para os nossos filhos. Traga a sua criança, traga, se o vizinho deixar, traz o filho dos vizinhos também, porque através dessa criança, uma família pode ser salva. Através de uma criança, Deus pode restaurar uma família. Então venha, participe desse grande trabalho, envolva no trabalho do Senhor, viu, querido? Teremos aqui músicas, histórias, brincadeiras para as crianças e muito mais. As irmãs vão falar das coisas do Senhor. Até que louvores com a tia Fernanda, tia Damares, tia Silvana, tia Rafaela e tia Flávia. Aqui está cheio de titia, né? Tem de irmã que está ficando para titia, né? Silvana, Damares. Está escrito aqui, ué. Titia Silvana. As irmãs estão tudo ficando para titia aqui, né?
Ah, meu Deus do céu. Não tem ninguém querendo ficar pra titia, não, né? É só aqui mesmo, né? Só pra cantar. Né? Só pra cantar que é tia. Ah, meu Deus do céu. Então tá bom. Pois bem, queridos irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos fazer uma oração a Deus. George, vem cá, George, orar ao Senhor. Em nome de Jesus, esse grande homem de Deus, grande, quase 2 metros de altura para servir Jesus. 2 de altura, 2 de largura. Isso. Se Golias estivesse aqui, ia ficar com medo. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Apresentando ao Senhor os nossos corações para ouvirmos a palavra de Deus através da vida do nosso querido irmão diácono Jorge Miguel. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos ao Senhor por essa rica oportunidade, meu Deus, de aprendermos mais da Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Pai, abra o nosso entendimento para receber a Tua palavra. Usa Teu servo, meu Deus, no nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Nós necessitamos, meu Deus, conhecer mais da Tua palavra, para podermos, meu Deus, aplicarmos em nossas vidas, Senhor, uma conduta cristã, para moldar em nós, meu Deus, um caráter cristão, meu Deus, algo que nunca perderemos, meu Deus, através do conhecimento, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Com muita alegria no nosso coração, queremos cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Uma alegria, uma honra para nós estarmos mais uma vez aqui para compartilharmos a palavra de Deus. E dessa feita, sobre um tema tão importante, que é a lição do trimestre que nós estamos encerrando, que nos fala a respeito de fé e obras. Tiago, o meu irmão de Jesus, estava orientando as igrejas, aos irmãos daquela época, acerca da verdadeira fé. Ele deixava claro, fica claro para nós, que a fé verdadeira, ela tem que ser demonstrada através das obras. Interessante que a igreja daqueles dias estava passando por grandes perseguições. Haviam perseguições de todos os tipos, de todas as maneiras. Mas Tiago estava dizendo aos irmãos daquela época que mesmo diante de toda aquela perseguição, não havia razão nenhuma para que eles vivessem diferente daquilo que o Senhor Jesus havia ensinado. Ele estava deixando claro que as perseguições elas vinham, mas ainda assim eles tinham motivo para permanecer firmes, seguindo o exemplo de Cristo. Isso fala conosco também hoje. Vivemos em tempos, a igreja está passando por momentos em que não são fáceis para nós permanecermos. Mas ainda assim, a Bíblia nos dá motivo para que nós permaneçamos firmes no propósito que o Senhor nos deu. E Tiago ainda instrui dizendo que devemos aguardar com paciência. Devemos aguardar com paciência. Mas ele nos traz um exemplo maravilhoso. Ele nos dá o exemplo de um lavrador, de um agricultor. Eu achei interessante quando ele disse que nós devemos aguardar com paciência, mas nos dá um exemplo de um agricultor, de um lavrador.
E eu fiquei pensando, como é que funciona? Qual que é o conceito? Como um lavrador trabalha para que ele nos fale que nós devemos aguardar? O lavrador, ele planta e vai para casa e espera os frutos? Não. Ele planta, mas ele tem que estar todo dia ali cuidando. Ele tem que limpar para que não cresça ervas daninhas. Ele tem que cuidar para que as aves do céu não comam a semente. Ele tem que cuidar para que outros animais não matem aquela planta que está germinando. Então nós temos que aguardar com paciência, mas aguardando e trabalhando, cuidando da nossa salvação, até que o Senhor venha. A carta de Tiago, irmãos, Tiago, ele escreve esta carta como sendo uma carta pastoral. Uma carta pastoral nós podemos distinguir de outras cartas que a Bíblia traz, como, por exemplo, algumas cartas do apóstolo Paulo, que são cartas que tratam mais de assuntos teológicos. A carta de Tiago era orientação a irmãos, à igreja daquela época, acerca de coisas do dia a dia da igreja, do dia a dia dos irmãos. Ele, na sua grande experiência, Tiago, inspirado por Deus e com o objetivo de orientar a igreja a manterem a sua comunhão e a sua união, ele vai identificar os problemas daqueles dias e também dos nossos dias, que eram fatores de risco à união e à comunhão da igreja. Ele vai identificar os problemas que porventura poderia trazer desunião para a igreja, que poderiam fazer com que os irmãos estivessem cada vez mais desunidos, enfraquecendo a igreja e perdendo o objetivo e o propósito para o qual ela havia sido criada. Tiago identifica esses problemas e ele, através da sua experiência de um pastor que havia vivido todo o nascimento e o crescimento da igreja, com o propósito de trazer esta orientação para a igreja. E os problemas que Tiago identifica na igreja, e que é também um problema dos nossos dias, estava nos relacionamentos. Tiago identifica 3 tipos de relacionamento que havia e que há na vida do homem. Nós somos seres sociais e que vivemos em comunidade. E Tiago vê, então, justamente neste problema, os pontos de conflito. E os relacionamentos que ele identifica 3 são o relacionamento com Deus, primeiro. O segundo é o relacionamento pessoal, que fala do relacionamento com você mesmo, você com você. E depois ele identifica os relacionamentos interpessoais, que são os relacionamentos entre os irmãos. Interessante que no relacionamento com Deus, ele diz que se nós estivermos passando por algum tipo de provação, de tentação, nós devemos estar alegres. Ele disse: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ele diz que a prova da vossa fé produz a paciência. Interessante que quando lá no início, capítulo 1, versículo de 2 a 4, ele diz que a prova da nossa fé produz a paciência, lá no final, ele usa a paciência como sendo um elemento indispensável para que nós possamos aguardar a vinda do Senhor Jesus. Nós vamos ver lá no final. Então, no nosso relacionamento com Deus, Tiago está dizendo que nós não podemos, de maneira nenhuma,
responsabilizar a Deus pelos nossos fracassos, pelos nossos insucessos. Ele diz assim: porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E nós buscamos o significado, a definição de engodado. Engodo é uma armadilha. E engodado quer dizer que você foi fisgado pelaquela armadilha. Interessante que, literalmente, engodo é aquela massa que os pescadores sabem, né? Exatamente. É uma massinha que eles colocam no anzol, de forma que aquilo se torna atrativo para o peixe. O peixe não vai ver o que é que está por trás daquilo ali. E quando o peixe vai, come, ele é fisgado. Isso é um engodo. Então Tiago está falando que nós somos engodados pela nossa própria concupiscência, pelos nossos próprios desejos. Então nós não podemos em nada atribuir a Deus os nossos insucessos, as nossas decepções. Interessante que isso faz parte da natureza do homem, né? O primeiro homem que tentou transferir para Deus a sua culpa foi o próprio Adão. Deus disse para ele: Adão, eu não te falei que você não poderia comer daquele fruto? Você pecou e agora, Adão? Ele disse para você: a culpa é sua mesmo, porque foi a mulher que você me deu. Se você não tivesse me dado aquela mulher, eu não tinha culpado, eu não tinha pecado. Como você me deu a mulher, a culpa é sua. Ele não levou em consideração aquilo que estava no seu coração. Adão pecou porque ele usurpou ser igual a Deus. Ele acreditou naquilo que a serpente disse, que o dia em que ele comesse, ele seria como Deus. Mas então, Tiago está orientando que o problema está nos relacionamentos. Primeiro, no relacionamento com Deus. Mas nós, seres humanos, estamos sujeitos a todas as fraquezas. A todas as fraquezas. Porque nós estamos propícios a essas fraquezas, porque tudo aquilo que o mundo nos oferece é agradável aos nossos olhos, é desejável. É como de fato o engodo para o peixe. Assim é para nós. Mas como nós podemos fazer para que nós não sejamos levados por todas estas ofertas que o mundo nos traz? Tiago disse: olha, se alguém falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. E ele disse que se nós estamos aflitos, se nós estamos em aflição, nós devemos fazer o quê? Ele dá a receita. Peça a Deus sabedoria, e se está em aflição, ore. E ele está ali determinando uma forma de nós conseguirmos vencer essas aflições. Interessante que o escritor dos Hebreus, ele disse que os problemas realmente eles estão aí. São vários, atrativos, e nós vivemos uma batalha. Mas o escritor dos Hebreus, ele disse que nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, devemos deixar de lado o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia. Ele reconheceu que o pecado, de fato, ele está à nossa volta. Mas para que nós possamos ter a capacidade de deixar de lado o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia, nós devemos olhar para Jesus. E ele disse: olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Portanto, nós vimos que todas as consequências daquilo que nós vivemos não é de Deus a culpa, senão de nós mesmos. Porque as lutas vêm, mas nós temos a receita. Nós devemos olhar para Jesus.
Nós não podemos olhar para pastor, nós não podemos olhar para irmãos, nós não podemos olhar para o mundo lá fora, não podemos olhar para as leis, mas nós temos que olhar para Jesus. Interessante que quando o autor escreve olhando, ele coloca o verbo no gerúndio. É um tempo verbal, que quer dizer que olhando é o ato em andamento, contínuo, perfeito. Não é você olhar ou não é olhou, é olhando, é continuamente olhando para Jesus, sem se desviar. É o segredo. Se você continuar olhando para Jesus, o que você vai ver é muito mais do que o mundo oferece. Então você vai entender que vale a pena. Vale a pena. E Tiago continua identificando as outras razões, os outros fatores de conflito na igreja, que é o relacionamento pessoal, que é o relacionamento de você com você mesmo. Eu sei o que tem no meu coração. E ele fala: de onde é que você acha que vem a guerra e as pelejas? É de Deus? E ele responde: não. São dos vossos membros que em vós mesmos guerreiam, um contra o outro. Então ele vê que o problema estava, muitas das vezes, em nós mesmos. E por último, e que a qual ele dá mais ênfase, é o relacionamento interpessoal, ou o nosso relacionamento com os outros. Aí então ele viu o problema que estava, que tinha origem em várias situações. Foi aí que Tiago começou a falar a respeito da língua, que nós devemos controlar. Tiago disse que quando nós estamos reunidos, não em um culto, mas quando nós vivemos em uma comunidade, por ter ali pessoas de todos os tipos, com todos os sentimentos, várias pessoas de várias formas, aquelas pessoas reunidas ali, é como se fosse um barril cheio de combustível. E a língua é como se fosse um fósforo aceso. A qualquer momento, através daquilo que você falar, você pode fazer com que aquilo se incendeie. Ele orienta que nós devemos controlar a nossa língua. E Tiago, ele, na sua experiência, ele sabia que o falar não é apenas o falar, porque o homem fala aquilo que o coração está cheio, conforme está escrito lá em Mateus. E quando você está falando do irmão, você está exteriorizando o sentimento que você tem pelo irmão. Se você está falando mal, defamando, você está ali exteriorando um sentimento que você tem pelo seu irmão. Agora imagine uma igreja que estava unida. Ela corria riscos, porque se alguém começasse a falar um do outro, eles estavam ali colocando o seu sentimento para fora, estava demonstrando que eles não estavam realmente transformados. E Tiago via que nos relacionamentos interpessoais, a língua, o falar, a arrogância e a falta de humildade eram fatores de conflitos
e que poderia trazer grande prejuízo para a igreja daqueles dias, como pode trazer para os dias de hoje. A falta de humildade. Porque o que é ser humilde? Ser humilde é você reconhecer que você não é nada, independente das qualidades que você tem. Ser humilde é você não considerar você maior ou melhor do que ninguém, mesmo que você tenha qualidades muito acima do outro. Ser humilde é você não considerar melhor do que o irmão, mesmo que você seja rico, milionário. É você entender que tudo aquilo que você tem é porque Deus te concedeu para que você pudesse ajudar o seu irmão, que é igual a você. Que coisa interessante é essa humildade. Ser humilde, mesmo que você tenha todos os conhecimentos acadêmicos, é você não se considerar melhor do que aquele irmão que é analfabeto. Você vai entender que você tem aquele conhecimento, é porque Deus te concedeu para você servir aquele irmão que não tem. Ser humilde é você ter dinheiro e mais dinheiro, mas não considerar melhor daquele irmão que é pobre. Você entender que todos aqueles bens que você adquiriu, é Deus que te concedeu para que você pudesse ajudar aquele irmão que não tem nada. Quando você começa a olhar desse nível, você vê que você é igual a todo mundo, independente daquilo que você tem. O que você tem foi Deus que te deu, não foi para te exaltar. E Tiago entende que esses fatores, a falta de humildade, a autossuficiência, a injustiça, todos eles eram fatores de risco para a união da igreja. E aí então, nós entramos na lição final do nosso trimestre, que é a atualidade dos últimos conselhos de Tiago. E no capítulo 5 aí da nossa lição, no versículo 16, ele escreve dizendo assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Quando Tiago disse, confessai as vossas culpas uns aos outros, ele está dizendo que qualquer conflito que haja, qualquer problema que haja, nós temos que ir direto ao nosso irmão e procurar dirimir todas essas indiferenças. Nós devemos tratar do nosso relacionamento confessando todas as nossas culpas uns para os outros. Tiago está orientando que nós não devemos ficar falando nas esquinas, mas nós devemos uns aos outros confessar a nossa culpa e mais, orando uns pelos outros. Tiago está orientando a igreja, irmãos, daquele dia, de uma forma bem clara, o seguinte: viver em comunidade não é fácil. Nós precisamos ter o nosso relacionamento uns com os outros pautado pela verdade, pela justiça. Ele está dizendo que nós não podemos estar contrários uns aos outros. E interessante, irmãos, que a igreja daquela época, deixa eu trazer uma curiosidade aqui. A igreja daquela época, pastor, era predominantemente formada por três tipos de pessoas que estavam ali. 3 nacionalidades, melhor dizendo. Judeu, romano e grego. E para que a igreja pudesse crescer forte,
eles deveriam estar unidos e ser um só povo, como um apenas. Mas o problema é que o judeu, ele era extremamente, vou usar a palavra aqui, os irmãos vão me entender. Eles eram etnocêntricos. Para eles, apenas a raça deles era superior. Eles se consideravam superiores. Dono da verdade, o nosso Deus é o Deus verdadeiro, somos nós, o Messias vem da nossa descendência, a terra tem que ser nossa. Então, eles eram um povo exclusivista. Mas aí vem os gregos. Os gregos diziam, não, nós é que somos os melhores. Por quê? A filosofia nasceu de nós. Nós somos os pais da filosofia. Somos nós que conhecemos a respeito da filosofia, a matemática, tudo somos nós somos os melhores. E aí vinham os romanos. Não, nós é que somos os melhores. Nós dominamos tudo. Nós temos a maior força. Então a igreja era formada por esses três tipos. Nós conseguimos imaginar? O grego se achando melhor do que os outros dois se achando melhor. E para que a igreja crescesse, eles deveriam ser apenas um povo, deixar de lado todas essas diferenças e viver como um só povo. E Tiago orienta que eles deveriam confessar as culpas uns aos outros e orar um pelos outros. Quando ele fala de confessar a culpa, se nós trazemos para hoje os nossos dias, como tem sido a nossa vida diante de Deus e da igreja? Como nós temos vivido a nossa vida diante de Deus e da igreja? Indiferenças, fofocas, mentiras, injustiça, arrogância, prepotência, autossuficiência, tudo aquilo que Tiago nos ensina, que nós não deveríamos deixar dominar o nosso ser. E ele escreve, como nós vimos lá no início, que quando nós passamos por tentações e provações, ele diz que a prova da nossa fé produz a paciência. Ele agora aqui ele diz que nós devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. Mas olha que interessante. Aqui ele diz que nós devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. Mas ele disse lá no início que é as tentações e as provas que nós passamos que produzem em nós paciência. Ele quer dizer para a igreja, ele disse para a igreja daqueles dias, e ele está dizendo para nós hoje, que quando você estiver passando por provações, por tentações, saiba que o Senhor é que está permitindo para que você cresça, para que você tenha condições de suportar e de aguardar com paciência a sua vinda. Eu acredito que ele estava dizendo isso justamente porque muito daqueles dias não suportaram, não tiveram paciência. Porque a igreja estava unida, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, como nós continuamos aguardando até hoje. Mas muitos daqueles dias esperavam o Senhor voltar rápido. E Tiago escreveu por volta de 66, 67, e até então Jesus ainda não tinha voltado. Acredito que muitos haviam perdido a paciência, como nos dias de hoje. Veja como os conselhos de Tiago é atual para os nossos dias. Muitos têm perdido a paciência. Eles não estão mais aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Eles estão na igreja, eles participam da igreja, mas não estão aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito sério. Porque
Porque ser crente não quer dizer nada. Ser crente, participar de conjuntos, participar de festa nas igrejas, isso não quer dizer nada. O que realmente conta é você estar aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que adianta você estar na igreja? O que adianta você estar participando de todos os eventos da igreja? Se você não está preparado? Se você não está aguardando Jesus voltar? É um assunto que você não gosta nem de ouvir? Você gosta de louvor? Você gosta do batidão? Você gosta do reteté? Mas se falar da vida de Jesus Cristo, este assunto te entristece. Nós temos que estar preparados. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. É a provação o elemento que nos amadurece para enfrentar as provações. E na provação, nós temos uma orientação pedagógica. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos instrui a forma correta de servirmos ao Senhor Jesus até que Ele venha. Quando você estiver sendo provado, não murmure, não se queixe, não reclame. Agradeça a Deus que Ele está trabalhando na sua vida. O silêncio de Deus fala mais alto do que qualquer grito aqui na terra. Amém. Glória a Deus. E Tiago então fala, irmãos, neste último, no versículo 5, a respeito das provações. Ele diz, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. E ele diz que nós devemos tomar como exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Ele não cita nenhum nome de profeta, porque ele estava escrevendo para pessoas que conheciam o conteúdo, o contexto que ele estava falando. Eles conheciam a vida e a história dos profetas. Mas ele orienta que nós devemos ter a mesma postura. Que nós devemos tomar como exemplo de aflição e paciência os profetas. E ele fala também do patriarca Jó. Um exemplo de paciência. Nós não precisamos falar a respeito desta figura bíblica. E ele diz que se com todos estes exemplos, se com tudo o que ele orienta, ainda assim, você não conseguir ficar paciente, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Se tudo o que ele ensinou, ainda assim, você não consegue, ele diz, se você ainda está aflito, então, ore. Ele disse aqui, está alguém entre vós aflito? Ore. Se você está contente, cante. E ele orienta, dizendo que se tem alguém doente, chame os presbíteros e ore. Eu acho interessante, porque quando o Tiago está instruindo a respeito desses temas, ele está trazendo para nós, ele está nos ensinando que, sobretudo, o que está
está controlando ali é aquela união que há entre os irmãos. Eu acho interessante que nos dias de hoje, a nossa igreja, a administração é dividida em departamentos, não é assim? Departamento de jovem, departamento de escola dominical, departamento de missão, departamento de corais ou vocais ou conjuntos. O que é legítimo. Isso faz parte para a organização e a administração, mas que nós perdemos o verdadeiro sentido. Alguns falam assim, é evangelismo? Então problema do departamento de missão. É ensino? Problema do departamento de escola dominical, superintendente e os professores que se virem. É de jovem o trabalho? É problema dos jovens. Esquecemos que nós estamos fortes porque somos um. É esta união. É evangelismo? À frente do departamento de missão, mas toda a igreja envolvida. É escola dominical? É a superintendência? E toda a igreja envolvida. Sabe o que acontece? Dividimos em departamento e ninguém faz nada. A igreja está fracionada. E isso é simples, porque se nós estamos divididos, nós estamos fracos. Vai evangelizar, vai fazer um culto de alívio, 5 pessoas. Os jovens têm um culto em que os jovens estão na direção, 10 pessoas. Fala, mas você não vai não, hoje não tem nada não, hoje é culto de jovem. Hoje não tem nada não, é culto de criança. Tem culto hoje? Não, hoje não tem culto não, tem sim culto lá, mas é negócio lá de missão. Esquecendo que a igreja lá de Atos, ela cresceu e se fortaleceu porque eles eram como um e tinham tudo em comum. Eu acredito que quando era evangelismo, saíam todos para evangelizar. Quando era culto da mocidade, saíam todos para apoiar a mocidade. Quando era culto das crianças, estavam todos ali presentes. E eles tinham tudo em comum no partir do pão, nas orações. E nós hoje dividimos e cada um quer cuidar apenas daquilo que ele acha que lhe é devido, que é competência. Com muita vaidade. E o que acontece? As almas estão morrendo e não temos força para alcançá-las. Porque divididos somos fracos, mas se nós nos unirmos, nós somos fortes. Nós vamos alcançar todos aqueles que estão necessitados. Mas precisamos estar unidos. A lição de Tiago nos trouxe esta visão. Porque precisamos estar unidos. Não podemos nos dividir, nos fracionar. Nós temos que ser um só povo. Nós temos que ser uma só igreja para ser fortes. E Tiago disse, se for preciso, confesse as suas culpas uns com os outros. Se está difícil você fazer esta união, vamos conversar, confessar as nossas culpas uns para os outros e vamos orar uns pelos outros. Demonstra união. Orar um pelos outros. Eu cometo uma falha contra o irmão. Ao invés de eu ir ao irmão conversar com o senhor, eu vou conversar com o pastor Gladstone. Esta confessar vossas culpas uns aos outros, é isso. Se eu pequei contra o irmão Jorge, eu tenho que confessar a quem? A ele. E quem tem o direito, a condição, a capacidade concedida por Deus para me dar o perdão é quem? O Jorge.
ao invés de eu ir ao irmão Jorge, eu começo a murmurar entre os irmãos. Você viu o que o irmão Jorge fez comigo? Você viu o que ele falou de mim? Você viu o que ele falou da minha gravata, do meu cabelo, do meu sapato, da minha camisa? E começa a espalhar, formar uma opinião entre os irmãos contra o irmão Jorge. Quanto que nós poderíamos resolver a questão sem nem os irmãos precisarem tomar conhecimento. Aqui entre nós dois. Foi Jesus que orientou desta forma. Tiago fez muito bem em transcrever isto aqui. Jesus disse: se você pecar contra o teu irmão, vai a ele, peça perdão. Não é assim que Jesus orienta? É. Mas não, em vez de eu ir ao irmão ou à irmã, eu vou ao pastor da igreja, eu vou a alguém da direção da igreja, eu vou ao porteiro da igreja, sempre na pessoa errada, porque a pessoa certa é aquele ofendido por mim, ou por quem eu fui ofendido. Amém, irmãos? Amém. Se o teu irmão pecar contra você, vai a ele, conversa com ele, acerta entre ele e você, e tudo vai dar certo. O nome do Senhor vai ser glorificado, a igreja vai ser fortificada, o povo vai ser consolado, e Jesus vai batizar com o Espírito Santo, e Jesus vai curar os enfermos, e Jesus vai fazer a obra como ela precisa ser feita. Não por mim, mas por Ele mesmo. Glória a Deus. E Tiago, então, irmãos, orientando que devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Mas que o ponto mais alto é você confessar e orar um pelos outros. Isso demonstra realmente que você perdoou. Confesse e oreis uns pelos outros. E ele diz que então, confessando as nossas culpas uns para os outros e orando uns pelos outros, nós seremos perdoados e sarareis, ele disse. Vendo como Tiago, na sua experiência, ele via e percebia que para que a igreja pudesse crescer e se manter forte como um organismo vivo, eles tinham que estar todos unidos, um só povo. E ele entendia que todos esses fatores trariam conflito, poderiam ser prejuízo para o crescimento da igreja. Então ele disse: confessa, ora e sarareis. O que nós vemos hoje são muitas e muitas igrejas que estão doentes. É um organismo que está doente, não cresce. Pelo contrário, está doente, ele vai só definhando até a morte total. Ele disse: confesse as suas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros e sarareis. Porque a oração do justo, disse ele, pode muito em seus efeitos. E depois de você ter feito tudo isso que Tiago nos orientou, aí agora, você como uma igreja sã, unida, amorosa, você irá procurar, você irá buscar aqueles que se desviaram. Aí então sim, você irá atrás daqueles que se desviaram. Se algum de entre vós se tem desviados da verdade e alguém o converter,
saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Para encerrar, eu entendo que quando a igreja foi criada, o propósito da igreja era anunciar. Era anunciar a salvação por meio de Jesus Cristo. Acontece que todas as dificuldades que a igreja enfrenta faz com que em algum momento da nossa caminhada nós esquecemos do verdadeiro propósito para o qual fomos criados, que é buscar aqueles que estão perdidos. É falar do amor de Deus aos pecadores que estão morrendo. Mas para que nós possamos cumprir a nossa missão, é necessário que nós sejamos um povo unido, que estejamos todos no mesmo propósito. E eu, você, cada um de nós, temos que colocar no nosso coração. É muito fácil falar. É muito fácil falar. Mas a lição, ela vem nos orientar como nós devemos nos proceder. Cada um de nós temos que nos envolver na obra do Senhor. Irmãos, nós somos chamados para ser anunciadores. Nós somos chamados para ser arauto do Rei. A nossa missão é anunciar Jesus Cristo. É para isso que você foi chamado. E se você não fizer aquilo para o qual você foi chamado, você não serve para nada. Você foi chamado para ser um evangelizador. E é isso que você tem que fazer. Entenda, Jesus te chamou, te criou, te fez, te deu vida para que você fosse um anunciador. E se você não faz aquilo para o qual você foi criado, você para nada serve. Vamos citar um exemplo. Uma árvore. Vamos usar aqui uma bem conhecida. Uma oliveira ou uma figueira. Melhor, uma figueira. O objetivo daquela árvore era o quê? Produzir fruto. Ela foi criada para isso. Ela poderia ter outras utilidades. Ela poderia servir de sombra, ela poderia servir de abrigo para os pássaros, mas a finalidade e o propósito dela era dar frutos. Como ela não estava dando fruto, ela poderia estar dando qualquer outra coisa. Sombra, abrigo para os pássaros, mas ela havia sido criada para dar frutos. Como ela não estava dando fruto, o que era que tinha que ser feito com ela? Cortado e jogado fora. Assim também é a minha vida e a sua vida. Nós fomos criados para ser anunciadores do Evangelho. Nós podemos estar fazendo um monte de outras coisas, mas a nossa missão é anunciar Jesus Cristo até que venha. E se nós deixarmos de cumprir aquilo para o qual nós fomos criados, o Senhor Deus irá tratar com cada um de nós. E assim, nós aprendemos na lição de Tiago, com tudo aquilo que Tiago nos instruiu, que nós devemos estar em união e comunhão. E que os fatores que trazem risco para essa nossa união e essa nossa comunhão, que são a soberba, a inveja, a mentira, a injustiça, o falar, nós temos que dominar, nós temos que controlar, para que a igreja não seja prejudicada pelas nossas próprias ideias, pelos nossos próprios conceitos. Que Deus possa falar melhor no coração de cada um de nós, que nós possamos passar a meditar e entender qual o propósito de Deus para a nossa vida, entender que nós temos uma missão a cumprir, entender que como igreja do Senhor, nós temos que ser um só povo, estar unidos, para que a obra do Senhor
seja realizada e o nome do Senhor seja glorificado. Assim eu agradeço essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Ouvir a palavra de Deus. E uma coisa que muito enriquece essa nossa reunião aqui de manhã, irmãos, é o fato de que nós estamos aqui reunidos. Não é porque hoje veio aqui uma personagem conhecida da sociedade nossa. Não tem aqui um cantor famoso, não tem um pregador famoso. Nada contra essas pessoas. Mas nós viemos aqui por causa da palavra de Deus. O único objetivo nosso aqui nesta manhã é a palavra de Deus. Isso é nobre, irmãos. Isso é nobre. Porque o Espírito Santo é quem confirma no nosso coração essas palavras. Amém, meus irmãos? Bom, e para cumprirmos o ID de Jesus, que o irmão Jorge acabou de falar, hoje à tarde, a partir das 14 horas, teremos culto ao ar livre e evangelismo no Campo Santo Antônio, próximo à casa da nossa irmã Ana. Escola estadual, como é que é o nome da escola mesmo? Eurico Gaspar Dutra. Não é isso? É. Eu perguntei para ver se você sabe. Já que você sabe, então tá bom. Isso mesmo. Eurico Gaspar Dutra. Próximo da casa da irmã Iva. Próximo da... de quem mais? Além da irmã Ana. Ito, Yogami. Quem mais? Leonardo. Você levantou a mão? Hã? Você mora ali perto, né, Isaac? Mas ele falou que mora lá perto. Tudo é Campo Santo Antônio, dentro dessa barata tá valendo, né, Isaac? Tá dentro dessa barata valendo. Tá dentro dessa barata tá perto, né? Até eu moro perto lá. Então olha só, irmãos, às 14 horas, ali no Campo Santo Antônio, próximo à casa da irmã Ana, Eurico Gaspar Dutra é o nome da escola. Vamos pregar a palavra de Deus com coragem, com ousadia, lembrando que o nome do Senhor deve ser divulgado nos 4 cantos da cidade de Sabará. Se tiver 5 cantos também, 6, 7, né, que não é quadrado. Vamos ficar em pé, vamos orar agradecendo a Deus por esse culto maravilhoso. Irmã Maristela Batista vai orar. Irmãos, a irmã Brasilina, ela estava fazendo visita no hospital e tudo mais, e pede aos irmãos que tiverem lições antigas em casa, para entregar a nossa irmã, não é isso, irmã Brasilina? Fazer doações à nossa irmã Brasilina, viu? Temos um cafezinho. Você quer falar alguma coisa? Fui revelado aqui agora. Pá! Vem cá, vem falar do pré-congresso. Pai do Senhor, amada igreja. Irmãos e irmãs, eu fiquei satisfeito com as palavras do irmão Jorge aqui, principalmente com a parte que ele diz que a união da igreja. Em cima disso, eu queria desde já convidar a igreja para um trabalho que vai acontecer aqui no dia 10, 11 e 12. É um pré-congresso que os jovens e os adolescentes estão apenas organizando. É meio paradoxal isso, porque o que os jovens e os adolescentes estão fazendo é apenas organizando. Estão tirando vocês de terem que fazer o trabalho, para que vocês participem do trabalho e principalmente na melhor parte, que é exatamente na hora de ouvir a palavra, da adoração, do louvor. Então eu queria sinceramente convidar os irmãos e poder contar com os irmãos nesses 3 dias, que vai ser 10, 11 e 12 de outubro, sexta, sábado e domingo, que nós estamos realizando um trabalho para a igreja. E que vocês também tragam aqueles que ainda não aceitaram Jesus ou estão parados da casa do Senhor. E que nesse dia também, o principal, gostaria de contar muito com as orações dos irmãos para que este trabalho aconteça como deva acontecer. Amém?
mas ficou bonito, irmãos, olha. Que lindo. Olha aqui, pastor José Pires, pastor Ercílio Matos, pastor Ananias Gonçalves. Mas o mais importante é Jesus, né? O nome do pastor é o veículo, né? É o canal de Deus, é a caneta. Mas o importante é que o nome do Senhor deve ser glorificado. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. E eu quero pedir licença ao pastor Gladstone, superintendente da escola dominical, para fazer um convite para os irmãos. Nós estamos iniciando o último trimestre da escola bíblica dominical, para os irmãos se esforçarem para trazer um convidado no domingo. Irmãos, se cada classe, ao menos uma classe, se trouxer um convidado, vai ser maravilhoso, né, irmãos? Nós precisamos expandir esse trabalho. E às vezes a gente vem e esquece, né, de alguém que precisava estar aqui. Pode ser um irmão da igreja mesmo, irmãos. Tem muitos irmãos matriculados. A classe estandarte do amor, tem mais irmãos matriculados que não estão vindo do que os que estão frequentando. Então, irmãs, você sabe, conhece a sua colega, senta ao seu lado, os irmãos também. Convide o irmão que não está vindo e traga mais alguém, né, para que nós possamos fechar com chave de ouro, né, a nossa escola bíblica dominical. Então, vamos orar. Eu necessito muito da oração dos irmãos. Eu preciso, irmãos, fazer uma viagem na casa de uma irmã minha que está passando uma luta muito pesada. Ela mora em Poços de Caldas e já ligou pedindo ajuda, pedindo socorro, e eu preciso fazer essa viagem. Os irmãos me ajudem em oração, porque chegando lá o Senhor possa nos dar vitória ao enfrentar aquela batalha. É uma batalha espiritual, mas o Senhor vai nos dar graça, a igreja vai estar me acompanhando em vossas orações. E os irmãos têm liberdade de fazer os seus pedidos. Amém. Eu também agradeço a Deus por estar aqui, irmãos. Esses dias eu tenho passado uma crise difícil, com o tempo muito seco, né? O pulmão já está reagindo, Decadron e Aerolim, mas graças a Deus nós estamos aqui, né? Maravilhoso, Senhor. Então vamos orar a Deus, agradecidos por esse trimestre de bênção e de vitória que Ele nos concedeu. Senhor meu Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos nesta manhã, Senhor, agradecido pelas bênçãos recebidas do Senhor, por completar, Senhor, mais um trimestre na Tua presença, por ensinamentos tão grandiosos que precisamos, Senhor, colocar em prática na nossa vida, que o nosso irmão Tiago nos trouxe. Aleluia! E nós te glorificamos e adoramos por isso. Agradecemos por cada aluno presente. Ah, Senhor, mas também oramos por aqueles que não estão vindo, pedindo o Teu Santo Espírito, que toca em cada coração, que tira todo o impedimento, para que a Tua igreja possa estar unida, como já foi falado nesta manhã. Aleluia, crescendo para a glória do nome do Senhor. Os pedidos de oração que foram mencionados, Senhor meu Deus, aleluia, em nome de Jesus, envia a bênção e a solução do problema, envia a cura para a enfermidade. Senhor, também pedimos a bênção para o trabalho que vai ser realizado ao ar livre, que muitas almas cheguem ao conhecimento da verdade. Senhor, oramos, aleluia, colocando em Tuas mãos agora, em continuação, Senhor, o trabalho deste dia, o culto à noite. Ser conosco, Pai, ser conosco, aleluia, nos abençoando, nos dando a Tua graça. Oh, que pedimos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, amém. Pastor Júlio, nos despede com a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo ser com todos agora e sempre.